Eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia. Glória a Deus. Também quero dar boas-vindas ao pastor Amorim, a sua esposa, a pastora Marinês. Deus abençoe. Uma alegria muito grande recebê-los aqui na nossa casa. Que não seja só essa vez, que volte mais vezes. Eu quero falar hoje sobre um tema: seja cheio do Espírito Santo. Amém? E eu quero que você abra comigo o livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Enquanto você procura aí, ontem eu estive em Matelândia, pastora Marcela, e você está famosa lá, pastora. A gente não tem dimensão, pastora, mas as pessoas acompanham o trabalho das mulheres. E eu cheguei lá, perguntaram se você estava junto. Aí da próxima vez tem que te levar. Mas eu expliquei que eu moro numa ponta da cidade e você na outra. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. Que diz assim a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Repita comigo dizendo: e não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Tome seu assento, glorificando a Jesus. Vou procurar ser bem rapidinha. Até meio-dia a gente termina o culto. Brincadeira, irmãos, tem a ceia ainda, né? Queridos, ontem eu tirei o dia para ler a palavra, porque eu tinha compromisso em Matelândia, tinha esse compromisso com os irmãos. E a gente está bem crente, né? A gente vai vir no culto ainda hoje à noite, pastor Juarez. Então vai vendo, né? E o Senhor falou fortemente comigo esse tema. E eu lembro que quando você ouvia falar sobre ser cheio do Espírito Santo, na minha época de conversão, né? Quando as pessoas diziam assim: você tem que ser cheio do Espírito Santo, nós entendíamos que ser cheio do Espírito Santo era rodar, pular, sapatear. E na verdade não é isso, você sabia? Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. Repita comigo dizendo: ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Escute só. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando Jesus ele morre, ressuscita, é muito interessante, porque os discípulos eles ficam inseguros, porque eles sabiam que Jesus ele ia aos céus. E eles começam a conversar com Jesus acerca da insegurança. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele diz assim: olha, eu preciso ir ao Pai, porque se eu não subir, diácono Lucas, o Espírito Santo ele não vai descer. E é muito importante quando você estuda acerca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele tem um papel muito importante, tão importante quanto Jesus. Jesus ele veio para nos libertar. E hoje o Espírito Santo ele tem o papel de levar o pecador à cruz do Calvário, ao arrependimento. O Espírito Santo tem esse papel. Por isso que é muito importante nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. E cada vez menos nós vemos isso dentro da igreja. Cada vez menos as pessoas elas se preocupam muito menos em buscar a presença de Deus, em buscar o Espírito Santo. E por que eu falo isso? Porque nós estamos vendo uma igreja hoje, uma igreja brasileira, em que a gente não consegue discernir o que é igreja e o que é mundo. O mundo tem entrado dentro das igrejas e tem corrompido a identidade da igreja. Então eu quero ler com vocês algumas coisas que eu anotei aqui nessa manhã. E a primeira coisa que o Espírito Santo ele faz na vida do homem, quando você busca ele para a sua vida, é convencer o pecador do seu pecado, da justiça e do juízo. O livro de João, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 16, não fica só nas minhas palavras, deixa a sua Bíblia aberta por gentileza. João capítulo 16, verso 7 e verso 11, eu quero ler com você esse texto. Diz assim, ó: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou enviá-lo. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do seu pecado, ele convencerá da justiça e do juízo. Ele convencerá do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo, ele já está julgado. Então a vinda do Espírito Santo a essa terra, ele tem esse papel muito importante de nos convencer das coisas erradas que nós fazíamos. Quando você aceitou a Jesus, você tinha um perfil de vida, você tinha um perfil de família, e para você estava tudo bem, estava tudo certo, mas era pesado a vida que você carregava lá no mundo. Era tão pesado que você decidiu vir para a igreja e conhecer a Cristo. E quando você conhece a Cristo, a Bíblia diz que Ele tira esse fardo pesado que está sobre os seus ombros, que é esse fardo de pecado, de juízo, de julgamento, que o diabo ele introduziu na vida do homem. Ele tira isso e Ele te mostra um novo caminho, um caminho de decisão, um caminho que quando você olhar para ele, quando você olha para a Bíblia, ela interessante, muito interessante, que o Evangelho de Cristo, ele não vem para te aprisionar, ele vem para te mostrar a verdade, e quem decide é você. Você decide. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, ó: quem matava não mata mais, quem roubava não roube mais. Você está entendendo? Então se você vivia uma vida aprisionada lá no mundo, quando você aceita Jesus, Ele te dá uma oportunidade para você ser livre e liberto. Só que o grande problema que nós estamos vendo nesses últimos tempos é que tem muitas pessoas dentro da igreja e continua aprisionada no pecado, aprisionada no passado, aprisionada nas velhas práticas, aprisionada nas velhas culturas. E eu dizia para as mulheres do Ministério de Madureira ontem que eu fui pregar, o tema era Filhas do Rei, e eu estava falando para elas o significado disso. E eu dizia para elas que nós precisamos cada dia mais mergulharmos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos confronta todo dia, e nos confronta com a intenção de nós renunciarmos aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de ser feliz, aquilo que nos impede de prosperar. Nós ouvimos, eu e o pastor Jefferson atendemos um casal essa semana, e ele disse algo muito forte no nosso gabinete. O diabo havia aprisionado ele num pecado, e ele disse assim para nós: e eu decidi que eu quero renunciar a isso, e eu quero o novo de Deus. Não foi assim, pastor? E eu digo para você, o casal está aqui nessa manhã, não vou citar nomes, mas o que eu quero enfatizar é o quê? Ele disse que quando ele decidiu, reuniu a família dele, e ele verbalizou isso, a paz reinou dentro do seu lar, a presença de Deus desceu. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando você decide, quando você decide renunciar ao velho homem, o velho eu, o adversário, ele não tem poder sobre a sua vida. Sabe por quê? É nesse momento que o Espírito Santo desce, e o inimigo tem que bater e retirar. O papel do Espírito Santo é nos regenerar e nos santificar. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo de Deus ele toma posse da nossa vida. É como eu disse aqui no primeiro estrofe, nós vamos renunciando, pastor Carlos, o nosso velho homem. Se falava palavrão, já não fala mais. Se a peixeira falava mais alto, agora já não fala mais. Se o revólver na cintura era mais poderoso, agora ele já deixa de lado, né? Se era lampião, ele já deixa de lado. Se era uma Maria bonita, ele já deixa de lado também. Ele começa a renunciar a isso, porque ele quer algo novo. E sabe o que é o interessante desse texto que nós vamos ler agora? Livro de Tito, capítulo 3, verso 5. Abre aí comigo, Tito, capítulo 3, versos 5 e 7. Olha que poderoso isso. Olha que tremendo. Tito capítulo 3, verso 5 ao verso 7, ó. Ele nos salvou porque teve compaixão de nós,
e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma vida nova. Deus transformou com generosidade o seu Espírito Santo. Deus transbordou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Verso 7: e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. Escuta, a regeneração e a santificação, quando ela desce sobre as nossas vidas, inclusive o pastor, na aula de teologia, ele deu essa aula. Você que não faz parte, você está perdendo, tá? Em breve nós vamos abrir outras turmas. E ele falou assim: amor, eu usei uma metáfora e foi tremendo, não teve quem não entendeu. Eu não vou trazer o que ele trouxe, porque o menino ali, ele é metido, né? Ele é dos hebraicos, aramaicos, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar uma coisa simples para você entender em relação à regeneração e à santificação. Quando nós nos permitimos, renunciamos, vivemos uma vida separada com Cristo, deixamos essa vida de pecado, esses comportamentos que nos ligam às coisas do mundo. Escute bem, o Espírito Santo, ele te dá autoridade para você resistir o diabo. Autoridade. Você recebe uma autoridade tão grande que aquilo que você fazia já não faz mais sentido para você. Olha para trás as coisas que você renunciou, e quando você olha, já não puxa mais o seu coração. Sim ou não? Isso quer dizer que você está santificado, você está regenerado, porque aquilo que te ligava, que te puxava, já não faz mais sentido para você. Mas não fez mais sentido por dois motivos. Uma, porque você decidiu renunciar, virar as costas para isso e seguir o seu caminho. Dois, porque o Espírito Santo, quando você fez isso, ele se apoderou na sua vida e ele te deu autoridade para você resistir esse inimigo. Você consegue entender a importância de ser cheio do Espírito Santo? O pulo, o rodopio, é maravilha. Eu dou lugar mesmo para Deus, irmão, não quero nem saber. Rodo mesmo, sapateio mesmo. Mas isso é uma consequência. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida transformada. Repito, é você pegar essa peixeira e excluir ela de vez da sua vida. Estou usando aqui algumas metáforas, você está entendendo o que eu estou falando. É você renunciar a esse velho homem, esses comportamentos, esses padrão repetitivo da sua família. Quando você olha para a sua família, você tem pessoas que quando vem para a igreja, ele se torna mais um. E na verdade não. Você tem que ser a diferença no meio da sua geração. Você não tem que repetir padrões como eles estão repetindo. Se você está aqui nessa manhã, se você aceitou Jesus, entenda uma coisa: Deus quer levantar você no meio da sua geração para quebrar padrões, para quebrar protocolo. Não para você repetir uma vida de destruição, de casamento destruído, de relacionamentos abusivos, de coisas terríveis. Não, Deus te chamou para quebrar esses padrões, para começar algo novo na sua vida. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga para ele assim: Deus tem algo novo para a sua vida. Uma outra coisa que o Espírito Santo ele faz em nossas vidas, quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo. Terceira coisa, ser guiado e ensinado por Ele. Já abra aí na sua Bíblia, que daqui a pouco nós vamos ler João capítulo 16, verso 13. Abra aí. Isso. Estou gostando de vocês. João capítulo 16, verso 13. Enquanto você vai abrindo aí, você vai me ouvindo. O Espírito Santo, ele tem o papel de nos guiar e de nos ensinar. Ele é o nosso verdadeiro mentor. É Ele que nos ensina, é Ele que nos guia,
É Ele que nos mostra a verdade. É Ele que, quando nós queremos sair do trilho, queremos fazer as coisas do nosso jeito, é Ele que fala conosco. É Ele que fala o sim, é Ele que fala o não. É Ele que fala para você, ó, parou. Mas Ele consegue fazer tudo isso se você tiver relacionamento com Ele. A Bíblia vai dizer que é muito importante nós entregarmos a nossa vida, os nossos caminhos, o salmista diz isso, nas mãos do Senhor. E quando fala de entregar, e quando fala que tudo que nós temos que fazer precisa ser guiado por Deus, você pode pensar assim, mas tudo, pastora, tudo. Mas por quê? Porque Ele sabe o nosso passado, Ele sabe o nosso presente, e Ele conhece o nosso futuro. Tem coisas que os nossos olhos não enxergam, mas Ele enxerga, Ele vê tudo. João capítulo 16, verso 13 diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então o Espírito Santo, ele tem um cunho profético muito grande. E aí a gente vê a importância de, repito e falar de novo. Aí você vê a importância de nós buscarmos o Espírito Santo. E ontem o Senhor palestrava comigo lá no meu escritório, enquanto eu lia a palavra de Deus, eu ia sentindo a presença de Deus. O Senhor ia falando comigo, e Deus dizia ao meu coração para dizer para a igreja que está nos assistindo nessa manhã, você que está nos ouvindo, ei, é necessário nós voltarmos a buscar o Espírito Santo de Deus. É necessário. Repito, sabe por que as divisões estão acontecendo dentro das igrejas? Falta o Espírito Santo. Sabe por que as fofoca, contenda, dissensões tem acontecido no meio do povo de Deus? Falta do Espírito Santo de Deus. Sabe por que as pessoas cada vez mais estão julgando umas às outras, estão se degladiando dentro da igreja? Falta buscar o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Falta buscar o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Quando você é cheio do Espírito Santo, é como nós cantamos aqui nessa manhã, nós ficamos parecidos com o Senhor. E quando você olha na Bíblia Sagrada, você não vê Jesus, você não vê Deus excluindo ninguém. Você vê Deus acolhendo a todos, mas confrontando o pecado, mas acolhendo a todos. E nós estamos vivendo um tempo no meio do povo de Deus em que as brigas estão constantes, as fofocas, e assim vai. As pessoas, elas não têm temor, fala uma das outras, às vezes sem conhecer a vida do outro. Você já foi vítima de alguém? Você já foi vítima de uma pessoa que olhava para você e dizia: nossa, aquela irmã é arrogante, é soberba. Aquele irmão ali, ó, só pelo jeito dele, é como se ela tivesse um espiritrômetro dentro dela. Você já foi vítima de alguém assim? Aí depois que se aproxima de você, começa a conversar com você, aí fala o quê? Nossa, como eu me enganei com você, amiga. Te chama até de amiga. Não dá vontade de, né? O Espírito Santo já sai, você já quer o quê? Não é não? Por quê? Nossa, eu achava que você era assim. Nossa, irmão, eu achava que você era assado. Escuta aqui, nós não estamos aqui para achar nada de ninguém. Quem somos nós para achar alguma coisa? Fala para mim, irmão. Quem somos nós? Fala para mim. Você acha que Deus está contente com isso? Deus não está contente com isso. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Ele tem o poder de julgar, porque Ele conhece o homem de dentro para fora, de fora para dentro. Agora nós não. Nós julgamos o livro pela capa, e nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer o ID do Senhor, pregar a palavra de Deus. Deixa o julgamento nas mãos do Senhor. A quarta coisa, já vou finalizar, mais uns 10 tópicos e eu finalizo aqui. Quarta coisa, o Espírito Santo é Ele quem concede os dons espirituais.
Isso é uma outra coisa que a igreja já não busca mais, os dons. E quando busca, sabe que é dons que te traz evidência. Porque tem pessoas que têm a necessidade, né, de ser visto, de ser, né? E é muito lindo os dons espirituais. Inclusive a Paula está aqui. A Paula congregou muito tempo com a gente. Ela foi embora para um outro bairro e nós emprestamos ela para outra igreja, né, Paula? E uma vez nós estávamos no retiro de mulheres, e a Paula estava no Morumbi 2, na nossa congregação, que hoje a gente se uniu tudo, depois da pandemia. E eu não conhecia os talentos da Paula. E nós estávamos no retiro de mulheres, isso já faz alguns anos. A gente saiu num poder tão grande lá do saguão, que quando a gente vai para o negócio lá para comer, como é que chama aquele? Refeitório para comer, obrigado. Refeitório para comer. As irmãs com o prato na mão, marchando o poder. Irmão, era tanto poder que ninguém conseguia comer. Pela primeira vez eu vi os crentes não ter fome. Rapaz, tanto poder de Deus. Mas olha, eu até me arrepio só de lembrar. Era a unção de Deus. De repente a Paula começa a falar inglês. Eu falei, nossa. E começa a falar inglês. E nós temos um mestrado aqui em inglês, que na época a pastora Kelly Emerick falou assim: ela está falando em inglês fluentemente. E a pastora Kelly começa a traduzir. Irmãos, que coisa mais linda. Do inglês já passou para o japonês, daí não tinha ninguém que falasse japonês lá. Aí do japonês já passou para o Guarani. Aí nós tínhamos pessoas lá que falavam em Guarani da nossa congregação. Começou a traduzir. Só sei, irmão, que foi coisa mais linda do mundo. Agora eu pergunto para você: cadê isso da igreja? Pastor Amorim, nós não vemos mais isso. Estou toda arrepiada, irmão. Não vemos mais isso. Cadê o povo que ora em línguas? Cadê o povo que fala em mistério? Cadê o povo que manifesta os dons? Cadê a pastora? Cadê? O texto está dizendo. Está faltando transformação da igreja. Quer ser cheio do Espírito Santo? Deus falava isso comigo, irmão. A minha igreja está se distanciando da minha verdade. Há muitas pessoas só com o corpo dentro da igreja, mas a alma está presa no pecado. Como que eu vou manifestar no meio do povo? E nessa manhã eu venho como profeta de Deus. Eu não venho nem como pastora, mas eu venho como profeta de Deus para dizer para você: Deus, Ele quer que nós sejamos cheios, 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 cheios do Espírito Santo. Transformação de dentro para fora. Precisamos ser transformados. Alabassuri, que eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Ei, que desceu um anjo aqui. Lemassuri, que levaia. Turabassuri, que levassa. Teramaturi, que levaia. Eu sinto que Deus, Ele vai tomar conta de corações aqui que estavam com pelá e outro crá. Pessoas ainda que estavam presas nas coisas desse mundo. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus, Ele vai entrar na alma de pessoas e vai encher do Espírito dele. Ela vai. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 4 diz assim: ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Lamachuri que levar. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todas as coisas. Mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espíritos,
e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também é. A necessidade de nós buscarmos. Escuta, e eu vou te dar um conselho. Não fique nessa oração: Deus, eu quero da profecia. Não, eu quero da revelação. Eu quero isso, eu quero aquilo. Se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, é o do amor. Nós precisamos, para sair do nosso coração esse julgamento, nós precisamos do amor. E quando você orar, a única coisa que você precisa dizer: Deus, me encha do teu Espírito Santo, porque Ele vai olhar para dentro de você e Ele vai saber qual dom derramar sobre a sua vida. Quinto, é Ele que controla e fortalece as nossas vidas. Romanos capítulo 8, abre aí comigo, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Abra aí comigo, Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Aleluia, perdão, Atos capítulo 9, 31. Mas deixa lá o Romanos também engatilhado lá, tá? Atos capítulo 9, verso 31. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia: em toda a região da Judéia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo, e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Quem que ajudava o crescimento da igreja? Quem que fortalecia a igreja? Então o texto está me dizendo aqui que a igreja, ela sofria perseguições. Se você ler o contexto, você vai ver isso. A igreja sofria perseguições. Saulo foi um grande perseguidor da igreja, mas depois se converte. Ali no contexto você vai ver, bem no contexto desse versículo. Mas você percebe que quando você é cheio do Espírito Santo, Deus, Ele te fortalece no meio da tribulação. Você está entendendo? Por isso que eu disse aqui para você que é Ele que nos consola e é Ele que nos fortalece. E esse texto está nos provando isso. Escuta o que eu vou lhe dizer, igreja. Nós vivemos um tempo em que as pessoas têm uma crise de identidade muito grande. Por muito pouca coisa as pessoas estão desistindo do seu chamado. Por muito pouca coisa as pessoas estão abandonando a Cristo. Sai da igreja, vira as costas para o Senhor. E quando você senta com ela, você conversa. Os pastores sabem do que eu estou dizendo. A gente sempre ouve o quê? A luta estava muito grande, pastora, não suportei, desisti. Mas o texto vai nos mostrar que no meio da luta, da provação, quando você busca o Espírito Santo, duas coisas acontecem: Ele te fortalece, e Ele pega o controle da sua vida, e Ele te dá direção. Como entender uma igreja que sofria perseguições? Uma igreja que os seus fiéis eram mortos, Jefferson, e ela crescia. E o texto vai dizer, e ela tinha respeito. Como explicar isso? Se não for o Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã? É no meio da luta, da dificuldade, da provação, que você vai crescer na graça, no conhecimento. É no meu maçure que ela vai. É no meio da dificuldade, irmão. Quando você pensar que todas as portas estão fechadas, o Espírito Santo de Deus, ele vai entrar sobre a sua vida, vai te dar direção, vai abrir as portas para você. Mas é necessário, igreja, nós buscarmos o Espírito Santo de Deus. Repita comigo dizendo: eu preciso
ser cheio do Espírito Santo. Sexta coisa, eu falei que eram uns 10, né? Tá chegando. Ele tem o papel de interceder por nós. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Abra comigo. Aleluia. Está fazendo sentido o que eu estou dizendo aqui, igreja? Amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27 diz assim, ó: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Aleluia. Eu lembrava de você, missionária Cecília. E Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Escuta, tem aquele dia que você não consegue nem falar, né? Tem aquele dia que você quer ficar na tua caixinha do nada. A luta está tão pesada que você não quer falar com ninguém. Você quer falar com Deus, até parece que o céu está bloqueado para você. Você dobra o joelho, você começa a falar, parece que você está falando para o nada. Teu coração está conturbado. Teu coração está arrebentado. Ei, você pensa que Deus não está te ouvindo, mas esse texto está dizendo, ó, que o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele está interpretando para Deus todo o seu sofrimento. Lembra de Ana? Som nenhum saía da sua boca, mas a oração dela foi ouvida. Você consegue entender a importância de você buscar o Espírito Santo de Deus, irmão? O Espírito Santo de Deus, quando está sobre a sua vida, no momento mais difícil, que você pensa que está tudo travado, você não vê, mas Ele está trabalhando por você. Você pode glorificar Jesus? Sétima, Ele é a garantia da nossa salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Abra comigo, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdade da mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido. Aleluia. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são os seus. Portanto, louvemos a glória de Deus. O Espírito Santo, Ele é a garantia. Repito, Ele é a garantia da nossa salvação, porque se Ele não estiver em nós, acontece com as nossas vidas igual aconteceu com Saul. Quando o Espírito de Deus se retirou da vida dele, o homem ficou perturbado, sem direção de vida, e pior, Saul matou toda a sua direção por egoísmo, por querer fazer as coisas do seu jeito, por não obedecer a Deus. Ele não só se suicida, mas toda a sua geração, os que iam suceder o seu trono, foram mortos naquela guerra. Só sobrou mais tarde Mefibosete. Deixa eu te dizer uma coisa, escute aqui. Se você não quer que a sua geração seja morta, se apegue com o Espírito Santo. Olha para a sua casa, olha para os seus filhos. Nós ouvimos aqui um testemunho aqui de exemplo de oração.
15 anos não é 15 dias, não é 15 semanas. 15 anos é muito tempo. Mas quando se tem o Espírito Santo de Deus para convencer o pecador do seu pecado, meu irmão, quando ele desce, ele resolve. Olha para os seus filhos, olha para a sua casa, não deixa o pecado entrar na sua casa. Nós vivemos um tempo em que os pais estão com uma libertinagem muito grande. Deixa os filhos ouvir dentro de casa música mundana, vídeos tenebrosos, arguile dentro de casa, vapor. Papai, mamãe, se está debaixo do seu teto, quem governa lá é você e Deus. Quem governa lá é você e Deus. É filho que tranca a porta do quarto e se o pai entrar, está invadindo a privacidade. Você quer ter privacidade? Vai ter uma casa para você. Se está dentro, debaixo do meu teto, quem governa lá é o Espírito Santo, é Deus, e somos nós. Lá em casa não tem esse negócio não. Não tem. É lógico, pedir licença para entrar no quarto, isso é uma questão de educação. Mas hoje em dia, irmãos, os jovens, os adolescentes, toca o terror nos bastidores. Na frente dos pais, parece um anjinho Gabriel. Na ausência dos pais, é um capetinha. Verdade, irmão, toca o terror. Toca o terror. Aí quando chega até nós, a gente fica assim, mas não pode, esse não é o meu filho. Não, esse não é o teu filho na sua frente. Você percebe que o diabo, ele está usando todas as estratégias para matar a nossa geração? Você percebe? Escuta, filho tem que ter limite. Filho tem que ter limite. Você quer ver, irmão, quando a igreja está meio atribuladinha? Quando tem fast pop, fartal, coitado, então está feio, né, a gente aqui, né? Esquece fartal. Quando tem fast pop, o que dá de crentaiada lá, meu irmão, na fila do show do Gustavo Lima, Simone do não sei da quanta, e não sei o que, e não sei o que. À noite está na igreja, louvando ao Senhor. Aí outro dia está lá, escuta aqui, meu irmão. Nós temos que decidir qual caminho que a gente quer andar. Nós temos que decidir. Não tem esse negócio. Você precisa entender, não tem meio termo. Com Jesus ou é ou não é. A Bíblia é bem clara em dizer que o morno, ele vomitar-te-á. Vai vomitar. Então não tem esse negócio de aqui na igreja escuta louvor, lá escuta o funk, lá escuta o tal do não sei das contas. Não tem, meu irmão, não tem. Olha para a cultura da música brasileira, um lixo. Escuta, por que crente não tem que ouvir música? Porque a música mundana fala das coisas do mundo. Agora, se você está preso nas coisas do mundo, tudo bem. Nós temos que ouvir aquilo que nos direciona para o Senhor. Ei, a Bíblia diz que o nosso fôlego é para glorificar a Deus. O mundo lá fora se ilude, canta 10 músicas falando de prostituição, traição, aí no final eles querem fechar com louvor. Aquilo ali é um engodo, é para puxar você que está em cima do muro, é para puxar você que está com crise de identidade. Aí você olha, não, mas ele é evangélico. Escuta, a Bíblia é bem clara em dizer sobre o cristianismo: não existe meio termo, ou é ou não é. Você entende a importância do Espírito Santo? Entende? Para finalizar aqui, já passei do horário, vamos lá. Conclusão: ser cheio do Espírito Santo é o que? Crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é desenvolvimento dos frutos que está sobre ele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, meu irmão, aquele teu jeitinho bravo, ignorante, soberbo, vai embora. Porque transborda em você os frutos do Espírito, que é a paz, equilíbrio, amor, e assim vai. E eu te pergunto nessa manhã: você quer ser cheio do Espírito Santo ainda?
Hã? Quer? Ou você achava que ser cheio do Espírito Santo era rodar no poder? Quantas pessoas que rodam, irmão, no poder, mas tem a vida arrebentada? Quantas pessoas que a gente conhece por aí, roda no poder, prega aquela coisa toda, mas quando desce do altar a vida arrebentada? Hã? Isso não é ser cheio do poder de Deus. Isso se chama espírito de engano. São os falsos profetas que estão por aí. Mas Deus, Ele chamou você e você que está nos assistindo para ser cheio do Espírito Santo. Ei, vida transformada. Você quer estar na presença dEle? Começa a renunciar a essas coisas aí. Começa a olhar para você, e você sabe o que está sobre você, que está ligado nesse mundo. Começa a renunciar, e quando você renunciar, você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Os dons vai descer sobre você, talentos serão desenvolvidos em você. Coisas que você olha para você hoje e fala assim: eu não consigo, eu não sei, eu travo, eu tenho medo. Mas quando você busca o Espírito Santo, Ele começa a te dar ousadia. As pessoas, elas passam a olhar para você e nem te reconhecer mais. Elas olham para você e falam: como é que pode? Ele era tímido, ela era assim, era assado, e agora? Olha que tremendo. Espírito Santo, quando Ele transforma a vida do homem, os frutos dele descem e os dons também. Amém? Se coloque em pé. Aleluia. Pastor Carlos, é o senhor que celebra a ceia, né? Certo. Coloca a mão no seu coração. Já vou passar para o pastor Carlos, já estourei o horário. Você entendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Amém, igreja? Então a partir de hoje, essa será a sua oração debaixo do seu joelho. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida transformada. Quando você quer, faça uma campanha de oração em cima disso. Faça um jejum em cima disso. Seja ousado. Faça. O pastor Américo estava falando que diz que a vovó dele, lá no Nordeste, eu fiquei impressionada. Ela fazia campanha de 100 hinos da harpa. Diz que todo dia eles cantavam uns 10 hinos da harpa. Lá na região do Nordeste, diz que eles fazem muita campanha com os hinos da harpa. Eu achei muito forte isso. Porque se você fizer uma campanha, você olha, a nossa igreja, a gente tem essa cultura dos louvores da harpa que a gente acha maravilhoso. Escuta, você já prestou atenção nos louvores da harpa? É libertador. Quando ele falou que a vovó dele lá fazia de 100, 200, campanha de 200 hinos do hino da harpa, 200, 100, eu na hora não entendi muito. Daí depois o Espírito Santo falou assim: olha as letras. Imagina a família reunida fazendo a campanha com os louvores da harpa, cantando. Se não é libertador. Você está entendendo? Escuta, coloca no teu propósito hoje de oração: Espírito Santo, toma conta da minha vida, enche a minha vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, eu selo esta palavra, Senhor, com a tua igreja, e libero, Pai, uma palavra sobre essa igreja, que nós almejamos, nós queremos, nós aceitamos ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu ligo com a igreja, Pai, nessa noite, que nós não queremos que o velho homem salte no meio da gente, mas nós queremos crucificar o nosso velho eu, o nosso velho homem, e nós queremos permitir, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. A tua igreja, Pai, tem corações aqui já falando aí que quer ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém, Pai, confessando pecado e dizendo que quer ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui, Pai, que há dias, há tempos, que não sente a presença de Deus, e essa palavra confrontou, e ele está dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus.